eu convido a igreja, fique na dispensação, fique na posição. Como eu sempre falo, eu creio que o Senhor Jesus, Ele tem algo para nos falar nesta noite. Eu convido a igreja a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Ageu. Graças a Deus. Ageu, no capítulo 2, os versos 8 e 9. Abra, creia no poder do Senhor, não duvide jamais as promessas que Ele te fez. Que nós venhamos nessa noite estarmos apercebidos à voz de Deus, porque Ele tem a intenção de trazer para nós o refrigério, Ele tem a intenção de trazer para nós a paz, o renovo, que a igreja venha estar realmente apercebida à luz da palavra e que ela venha ser alimento para a sua alma, para o seu corpo, para o seu espírito. Glorificado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Ageu, no capítulo 2, o versículo 8: minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Ô glória! Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, graças nós te damos nesta hora, Senhor, crendo na tua presença. Senhor, visita a tua igreja que é carente do Senhor e nos ensina acerca da tua palavra. A tua palavra nesta noite nos revela, Senhor, que o Senhor é o dono do ouro, o Senhor é o dono de toda a riqueza, de toda a prata que existe sobre esta terra. Manifesta nesta hora, Senhor, e providencia, e entra com providência para que a sua igreja venha ser ainda mais abençoada, em nome do Senhor Jesus. Tira, Senhor Deus, as preocupações momentâneas, tira a frieza, Senhor, tira o desânimo, tira o pecado do meio do teu povo, e que nada venha impedir o teu agir, que nada venha impedir o teu operar na sua igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor da glória? Olha para cá, meus irmãos. Essa palavra eu estava meditando agora à tarde e pedindo ao Senhor que falasse ao meu coração uma palavra em relação à igreja, em relação à obra de Deus. E o Espírito do Senhor ele ministrou no meu coração essa necessidade de nós estarmos edificando a casa de Deus, a casa chamada casa de oração, o compromisso de, aleluia, cuidar da manutenção, o compromisso de zelar pela obra de Deus, não é só do líder, não. O compromisso é de toda a igreja. Minha filha, senta ali, por favor. Glória a Deus. O compromisso é de toda a igreja. O compromisso de zelar, o compromisso, aleluia, de estar cuidando das coisas, dos utensílios, da edificação, da manutenção da obra de Deus, é de todos. A palavra do Senhor nos revela, lá no livro de 2 Crônicas, no capítulo 5 até o capítulo 7, relata a história do templo de Salomão, construído pelo rei Salomão, pelos seus construtores,
E ali no capítulo 5 até o capítulo 7 de 2 Crônicas, relata a consagração a Deus daquele templo. Aquele templo, o templo de Salomão, ele foi consagrado a Deus. Aquele templo, aquela edificação, aquela igreja, ela era admirada pela sua grandeza. O templo de Salomão era admirado pelo seu esplendor. Ali desceu-se a glória de Deus. Ali desceu-se a glória e a aliança de Deus com o povo. A igreja representa a aliança de Deus com o povo. Aqui é onde habita o Espírito de Deus, sim ou não, igreja? Aqui é onde é ministrada a palavra de Deus, a grandeza de Deus. Foi naquele templo que o Senhor dirige-se, aleluia, a Salomão. Foi naquele templo que o Senhor conversa com Salomão e faz uma aliança com ele e com o povo, dizendo que se aquele povo se humilhasse, se aquele povo orasse, se aquele povo se convertesse dos seus maus caminhos e buscasse a face do Senhor, ele viria dos céus e sararia a sua terra e perdoaria os seus pecados. Grande era a importância daquela igreja, daquele templo, porque ali era, aleluia, admirada a grandeza da glória de Deus. Graças a Deus. Olha para cá, meus irmãos, essa palavra é muito importante, viu? Essa palavra é de suma importância, porque nós fazemos parte dessa igreja. Observa só. Até então, olha para cá, vamos entender a palavra. Então, talvez você leia a palavra e não entende. Até então, aquele templo edificado, um templo bonito, um templo cheio de grandeza, de esplendor. Mas o povo deixou de buscar o Senhor. O povo amou mais o pecado. O povo amou mais as suas coisas temporárias. O povo amou mais os deuses mundanos. O povo amou mais a carnalidade. E a casa do Senhor ficou deserta. E a casa do Senhor ficou, aleluia, as moscas. E a casa do Senhor ficou de qualquer forma. E isso, aleluia, levanta a ira de Deus sobre aquele povo. E Ele permite. E ele autoriza a invasão do exército do rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Ele permite a cidade de Jerusalém ser sitiada. Ele permite a destruição daquele templo. Já pensou? O templo antes com grandeza, com esplendor, aonde desceu-se a glória de Deus. Agora, devido ao pecado do povo, devido à inércia do povo, devido à falta de busca do povo, Deus permite o cativeiro. Misericórdia. Meu Deus do céu, nós não podemos deixar que isso, nas nossas vidas hoje, na atualidade, venha chegar neste ponto. Não permita o cativeiro na sua vida. Não permita a destruição do templo de Deus na sua vida, que é o seu coração. Não permita o rei da Babilônia te destruir, crente. Aleluia. Chega o rei Nabucodonosor com o seu exército, aleluia, sobre Jerusalém. O templo foi destruído e o povo levado cativo à Babilônia, devido ao seu pecado, devido à sua culpa, devido à sua frieza espiritual, devido ao seu amor pelo mundo, devido à sujeira, devido à frieza, devido às coisas que não agradam a Deus, ao mundanismo. Deus permite, Deus permitiu, e Deus também permite, sim, o cativeiro na vida de muitos. Meu Deus do céu,
Olha, meus irmãos, a palavra do Senhor nos fala que esse cativeiro, essa intervenção do rei da Babilônia sobre Jerusalém, a destruição do templo, a destruição de toda Jerusalém, durou-se 70 anos. Passaram-se 70 anos de cativeiro, de sofrimento, o povo escravizado pelo rei babilônico. E a palavra nos fala que no reinado de Ciro, próximo ao fim daquele cativeiro, Deus, Ele deseja no seu coração de novo realizar uma nova aliança com o povo, e Ele levanta e Ele dá ordem a 50.000 homens, 50.000 pessoas, para a reconstrução de novo daquele templo que foi destruído pela Babilônia. Em outras palavras, para que nós venhamos entender melhor, para quem vai assistir essa ministração, para que essas pessoas entendam melhor, Deus novamente nos dá e deu para aquele povo uma segunda chance. Deus é o Deus de remissão, é o Deus que perdoa, é o Deus que tira do cativeiro, é o Deus que tira do calabouço, é o Deus que quer novamente nos abençoar. Aleluia, Jesus. Não importa qual seja a destruição que aconteceu, não importa qual foi o mal que atuou, não importa qual foi o tempo do cativeiro, aqui neste caso foi por 70 anos, pela desobediência, pelo pecado daquele povo. 70 anos se passaram de cativeiro, de sofrimento, sem templo, sem igreja, mas novamente o Senhor almeja no seu coração, aleluia, que o templo, Ele dá ordem, Ele levanta o espírito de Zorobabel, Ele levanta o espírito dos homens de Deus, Ele levanta este grande exército de homens, 50.000 pessoas, para que o templo venha a ser novamente reconstruído. Glória a Deus, aleluia, amém. Olha para cá, olha para cá, amém. Graças a Deus. Mas quando o Senhor, Ele sente essa vontade de realmente, novamente, fazer uma nova aliança com o povo, entra no coração daquele povo algo terrível. Entra no coração do povo um espírito de desânimo, de mornidão. O povo estava acomodado, o povo estava no seu comodismo, aceitando a situação, aceitando a derrota, e nós não podemos de forma nenhuma aceitar a nossa vida, a mornidão, o desânimo, o comodismo. Nós não podemos deixar o diabo prevalecer na nossa vida. O nosso tempo, o nosso coração, ele deve estar sendo construído diariamente na presença do nosso Senhor Jesus. Aleluia! Ah, subelave de canta. Oh, Deus de maravilhas. O Senhor, Ele queria devolver para aquele povo nada mais, nada menos do que o primeiro amor, a primeira glória. Aquela primeira casa representava o primeiro amor de Deus. Foi naquela primeira casa onde se manifesta o poder de Deus. Lá no livro de 2 Crônicas, no capítulo 7, no versículo 3, existe um relato sobre essa glória de Deus descendo sobre aquela primeira casa que foi destruída pelo rei babilônico. Assim fala a palavra: e todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram e louvaram ao Senhor, dizendo: porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Amém, Senhor Jesus. O fogo veio e aquela casa ficou cheia da glória de Deus. Amém, Jesus. Para que o nosso coração, para que a igreja venha estar cheia desta glória de Deus, é necessário
a busca, a comunhão. Nós não podemos deixar aqui representado pelo rei babilônico, deixar que o inimigo venha destruir a nossa aliança com Deus, porque a igreja, como foi dito aqui nesta noite, ela representa a nossa aliança com Deus. É nela que nós ouvimos, aleluia, sentimos a presença de Deus. É aqui que nós aprendemos os ensinamentos de Deus. É aqui que nós, aleluia, representamos o corpo de Deus, um corpo firme, um corpo constante, um corpo, aleluia, bem ajustado, para que a glória de Deus venha se manifestar sobre a nossa vida, através da pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês estão entendendo? Amém. Olha a importância da igreja, do templo. O Senhor, quando Ele olhou, Ele permitiu-se a destruição. Devido ao pecado, Ele permitiu o cativeiro, a destruição de tudo. Mas passados 70 anos de ira, passados 70 anos de tristeza de Deus, do Espírito de Deus, devido ao pecado daquele povo, o Senhor, aleluia, Ele permite a reconstrução daquele templo. O povo se esqueceu dessa glória derramada e saiu-se da presença de Deus. Por isso que aconteceu todo este grande mal. Meus irmãos, olha para cá. Não adianta a luz da palavra. Olha para cá, escuta. Eu queria que vocês prestassem bem atenção no que o Espírito está falando da igreja. Eu peço às crianças para fazer silêncio. Já pedi 3 vezes. Na hora da pregação é silêncio, todo mundo. É uma hora de reverência. Não adianta nada nós, durante o culto, glorificarmos o Senhor aqui na igreja, e quando sairmos da igreja, começarmos a falar mal do nosso irmão. Vocês estão entendendo? Não adianta nada na igreja eu ser crente durante o culto e depois lá fora eu ser descrente, eu usar a minha língua, eu usar o meu coração, maquinando mal contra o próximo. Isso acontecia naquela igreja, isso acontecia durante aquele reinado, durante aquele tempo do cativeiro, durante aquele tempo até o final do cativeiro babilônico, quando o Senhor levanta Ciro para que ele pudesse, através dos homens de Deus, edificar novamente a igreja do Senhor. Mas para que isso acontecesse era preciso, primeiro, uma limpeza de dentro para fora, de tirar toda a contaminação, todo o pecado, para que a igreja do Senhor hoje ela venha ser edificada. Para que a obra de Deus venha ser abençoada, é necessário de nós, o corpo da igreja, estarmos em concordância e bem ajustados, cada um cumprindo a sua função, cada um cumprindo o seu chamado, cada um, aleluia, se preocupando com o outro, cada um com o mesmo ânimo, para que Deus venha se agradar dos nossos feitos e através disso a glória dele venha realmente descer sobre o corpo da igreja e venha ser manifestada ainda mais, e que a glória dele venha se manifestar, e através disso a igreja venha crescer, a igreja. Glória a Deus, aleluia. Primeiro, era preciso levantar o ânimo daquele povo, era preciso novamente levantar alguém, um profeta, para que aquele povo realmente pudesse de novo estar animado, para que o templo fosse reconstruído. Se nós observarmos aqui no livro do profeta Ageu, no capítulo 1, de 1 a 11, o Senhor ele lança maldições, o Senhor lança coisas terríveis, porque aquele povo ele andava sobre as suas casas estucadas, o povo não aplicava o vosso coração, o coração aos vossos caminhos, cada um se preocupava com as suas coisas domésticas, cada um se preocupava com seus afazeres, e a casa do Senhor estava deserta.
e veio um grande mal. E veio um mal em ação sobre aquele povo, sobre a vida daquele povo, e isso pode acontecer também hoje na atualidade. Semeais muito e recolheis pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestimos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe num saquetel furado. Por quê? Porque deixaram a minha casa deserta. Aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Vão agora, tragam madeira, edifique a casa, para que dela me agrade, e eu serei glorificado, diz o Senhor dos Exércitos. Olhastes para o muito, mas colheste, alcançaste pouco, e este pouco, quando vocês me trazem, eu lhes assopro. Misericórdia. Misericórdia. Amém. Meus irmãos, eu falo com toda a propriedade, sem medo de errar. Eu tenho autoridade de falar isso. Olhe para cá. O que nós temos mais de importante, o que o homem tem que ter de mais importante, tem que botar isso no coração, viu? Todos que estão me ouvindo. O que nós temos de mais importante, o que a senhora tem de mais importante, é a sua comunhão com Deus. Isso tem que ser o mais importante na sua vida. O que eu tenho de mais importante não é a minha casa, não é o meu dinheiro, não é o meu carro, não é o meu emprego. Isso é coisa secundária. O que eu preciso, o que eu tenho de mais importante, o que eu necessito de mais importância para a minha vida é a minha comunhão com o Senhor. É ou não é? Glória a Deus. Já colocou isso na sua cabeça? O que a senhora precisa, o que nós precisamos buscar primeiramente é a nossa comunhão com Deus. Aquele povo, eles deixaram de buscar comunhão com Deus, eles se cansaram de buscar o Senhor. A casa do Senhor estava deserta, deshabitada, não tinha mais adoradores, não tinha mais levitas, não tinha mais pessoas para a glória a Deus, não tinha mais pessoas interessadas com a obra de Deus. A casa do Senhor estava deshabitada, e isso entristece o coração de Deus. E todas as vezes que alguém, ou um grupo, ou uma cidade, ou um país entristece o coração de Deus, isso gera consequências terríveis, sim ou não? Vocês estão entendendo, igreja? Gera consequências terríveis. Glória a Deus. Amém. Lá foi 70 anos de cativeiro, não foi? Lá foi pragas, falta de água, falta de comida, doenças, mortes. Fala misericórdia aí. Fala misericórdia. Misericórdia. Mas Deus é tão misericordioso que Ele escuta as orações dos profetas e Ele quer fazer uma nova aliança. Oh, glória, é a segunda casa, né, minha filha? Ele falou, ó, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Eita Deus do céu, olha que bênção. Aí o Senhor, pela misericórdia, levanta um profeta, um homem de Deus, cheio de poder, um homem com autoridade para animar aquele povo, para dar ânimo, Terezinha, para animar o povo a buscar o Senhor de novo, para animar o povo a trabalhar na casa de Deus de novo. Amém? Aleluia! Quando uma pessoa ela dá prioridade para a sua vida secular, quando alguém dá prioridade para os seus afazeres domésticos, automaticamente esta pessoa fica fria espiritualmente. Fica ou não fica? Isso eu falo porque é a luz da palavra. Pode ser quem for, pode ser pastor, pode ser missionário, pode ser pregador, pode ser levita. Se ela começar a dar prioridade para o seu trabalho, para a sua casa, para os seus afazeres e deixar de buscar o Senhor, automaticamente
automaticamente ela fica fria espiritualmente. Por quê? Porque está priorizando o mundo. Por quê? Porque está priorizando a sua vida secular, a sua casa estucada. E isso traz frieza, e isso traz separação entre ela e Deus. Nós precisamos ser inteligentes o bastante para não deixar que isso aconteça. Não se esfrie espiritualmente. O Senhor nos fala que aquele que é morno, está nem falando de frio, falando de morno, será vomitado da própria boca do Senhor. Sim ou não? Misericórdia, imagina o frio, hein, minha filha? Eu não quero ser um crente morno, não pode. Isso pode acontecer. Muito menos frio. Misericórdia. Aleluias. No capítulo 2 aqui de Ageu, Deus cobra do povo mais empenho. Deus nessa noite está cobrando de mim, do pastor Caçuleci. Deus nessa noite está cobrando da senhora. Deus está cobrando do senhor. Deus nessa noite está cobrando de você e da senhora, do senhor que está me ouvindo pela internet. Deus está cobrando desse ministério. Deus está cobrando dessa família. Deus está cobrando desse jovem. Deus está cobrando de todos nós mais empenho. Deus quer mais empenho. Glória a Deus, aleluia. Deus quer mais dedicação. Deus quer mais compromisso nosso, para que a glória da segunda casa venha a ser maior do que a da primeira. Você está me entendendo? Só assim que funciona, viu, gente? Deixa eu dar um exemplo aqui só para finalizar. Vou finalizar agora. Se tem alguém que trabalha no emprego há 10 anos, 10 anos, ganhando aí 2 salários mínimos, olha para cá, irmãos. Para essa pessoa ser promovida no seu emprego, para ela receber um cargo mais elevado lá e passar a receber 5 salários, ela recebe 2 por enquanto e ela tem um cargo baixo. Para essa pessoa, depois de 10 anos de empresa, para ela ser promovida para o seu chefe, promovê-la de cargo, de posição da empresa e automaticamente ter o seu salário aumentado, essa pessoa tem que se empenhar primeiro ou não? Tem que ter dela o empenho, tem que ter dela a firmeza, sim ou não, irmãos? Se ela não for uma funcionária aplicada, se ela realmente não for avivada do seu emprego, se ela não for mesmo, aleluia, voltada para o seu trabalho, preocupada com os seus afazeres, fazendo bem feito, será que ela vai receber promoção? Não vai ser promovida. E isso também acontece no reino espiritual. Para que Deus venha te abençoar, para que Deus venha ordenar a bênção a seu respeito, para que Deus venha abençoar esta igreja, para que Deus venha abençoar o seu trabalho secular, para que Deus venha abençoar a sua família, para que Deus venha te promover espiritualmente, é necessário empenho. Sim ou não? É necessário ânimo, é necessário fidelidade. Amém? Amém. Amém. Para que Deus venha se agradar das nossas obras, para que Deus venha se agradar dos nossos atos. Quando o Senhor Ele cobra do povo aquele empenho, Ele promete bênçãos. Ele promete bênçãos. O povo então entende. Depois que o povo escuta a voz daquele líder, a voz de Zorobabel, filho de Sealtiel, a voz de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, todo o resto do povo escuta a voz do Senhor, seu Deus, a palavra do profeta Ageu que estava ministrando, que tinha enviado, e o povo então temeu ao Senhor. O povo temeu, viu, filha? Depois que Deus usa o profeta, o sacerdote, o governador, o povo teme. E Ageu, que era o embaixador de Deus na terra, depois que ele fala ao povo segundo a mensagem que Deus tinha ordenado, o povo teme, e o Senhor ele começa a fazer promessas. Eu sou convosco, diz o Senhor. Olha só, Deus está mandando te falar. Olha para cá. Isso é tremendo, viu? Isso é motivo de alegria. Ele manda te falar e me falar: eu sou convosco, diz o Senhor. Isso é bom, não é?
tremendo. Olha, não importa qual foi a frieza, não importa qual foi o pecado, não importa qual foi o mal, não importa qual o tempo de cativeiro, não importa se o templo do seu coração foi destruído, não importa qual é o mal que atuou na sua vida, não importa qual seja a luta que aconteceu, Deus nesta noite nos dá uma segunda chance. Deus nesta noite, Ele planeja, Ele deseja novamente reconstruir de novo o nosso coração, este tempo, para que o Espírito Santo dele habite. Ele manda te falar: eu estou convosco, eu sou com vocês. Tenha temor sim a Deus, continue buscando, continue reconstruindo, continue orando, continue buscando, continue tendo compromisso, porque Ele é contigo. E se Ele estiver nesse negócio, não tem como dar errado. Glória a Deus, aleluia. Deus está no controle. Deus está no controle da sua vida. Deus está no controle da sua família. Deus está no controle da sua saúde. Deus está no controle da sua empresa. Deus está no controle da sua vida espiritual, do seu ministério. Deus está no controle da vida dos teus filhos, das tuas filhas, da vida do teu esposo. Deus está no controle de todas as coisas, acredite nisso. Existe uma grande necessidade, igreja, de nós voltarmos para as coisas espirituais, sim ou não? É necessário a volta para as coisas espirituais, para que a obra da segunda casa venha a ser concluída na minha e na sua vida. A segunda casa, esta segunda oportunidade, ela representa a misericórdia de Deus infinita na sua e na minha vida. É mais uma chance que Deus tem nos dado. É ruim quando Deus ele lança a espada, né? Pum! É ou não é? Aí não tem mais chance nenhuma, deu? Os mortos não podem mais clamar ao Senhor. A pessoa na sepultura, ela tem poder de clamar? Quer dizer, se nós estamos vivos, se a senhora está no seu lar agora, se o senhor está no seu trabalho, não importa onde a pessoa esteja agora neste momento, mas se nós estamos vivos, e se essa pregação chega aos nossos ouvidos, é porque o Senhor, Ele deseja que a glória da segunda casa, a glória da segunda chance, a glória da segunda oportunidade de remissão, da segunda oportunidade de comunhão com Deus, a glória da certeza da salvação, ela deve estar sobre a sua vida. Deus está te dando uma nova chance para que a casa do Senhor seja edificada no seu coração. Glória a Deus, aleluia. O nosso coração, ele é o templo do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Vocês estão entendendo, igreja? Não permita que nenhum demônio, não permita que nenhum mal venha destruir este templo, então. Amém? Guarde a entrada deste templo. Guarde a entrada do seu coração, porque dele, do coração, procede a saída para a vida e para a morte. Amém? Curva a sua cabeça. Deus, nesta noite, que esta palavra ela venha surtir efeito no meu coração, no coração dos meus irmãos, Senhor, que ela venha de encontro àquilo que te agrada, que ela venha manifestar, Senhor Deus, temor no nosso coração, compromisso, fidelidade, que nós venhamos ter ânimo para edificar a sua casa, ó Pai, que nós venhamos ter ânimo para estar na tua presença, que nós venhamos ter ânimo para te buscar. Senhor Deus, muitos vão estar ouvindo essa pregação, pessoas que estão à beira da falência, pessoas que estão à beira da morte, Senhor, pessoas que estão doentes, pessoas que estão com espírito de suicídio, pessoas que estão perturbadas, voltadas de novo para o mundo, que o Senhor venha nesta hora, aleluia, trazer a palavra ao coração dessas pessoas, e que esta palavra, ó Pai, ela venha surtir efeito nos corações ouvintes agora, e que venha produzir algo grande, e que estas pessoas voltem a ter temor e voltem a ter compromisso para continuar edificando, aleluia, o templo, edificando o coração em comunhão com o Senhor. Repreenda todo mal, todo
situação, toda obra do inimigo lança por terra e abençoa toda a igreja, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo do Senhor. Abençoa, Senhor Deus, as igrejas da terra. Eu oro, Senhor Deus, por esta igreja, eu oro pela Assembleia de Deus, ministério bem-aventurados, ó Pai, manifesta o teu poder, Senhor Deus, tira toda a mornidão, Senhor Deus, tira toda falta de entusiasmo, tira, Senhor Deus, toda a fraqueza, tira tudo mal, repreenda nesta hora toda a tua ação demoníaca que tenta contaminar esta igreja, e que nada venha impedir o teu agir, que nada venha, Senhor Deus, impedir a tua glória se manifestar sobre esta igreja, sobre a minha vida e sobre a vida dos meus irmãos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Fique na paz, que Jesus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém? A palma do Senhor Jesus. Muito bem. Pode cortar.